Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu preciso da tua ajuda agora. Não adianta nós pregarmos e elas não entenderem. Não adianta, se não tiver a tua participação para inspirar, para poder abrir o entendimento das pessoas, não vai surtir nenhum efeito. Então, põe as palavras certas na minha boca e faça com que essas palavras sejam entendidas. Essas palavras venham entrar e produzir transformação, salvação, rompimento com o pecado. Meu Deus, que essa palavra possa despertar quem está dormindo, o sono da morte, o sono espiritual. Mas que o Senhor use a nossa boca e abençoe todos que estão interessados e com sinceridade querem ouvir a tua palavra. Diga: meu Deus, fala comigo agora, que nada me distraia, nem tire a minha atenção, mas que a tua palavra seja absorvida por mim, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar hoje sobre o segundo selo do Apocalipse, e vamos falar também sobre a verdadeira fé que vem de ouvir a palavra de Deus, a fé que salva, a fé que faz você romper com o diabo, com o pecado, com o mundo, com tudo que desagrada a Deus. Apocalipse 6, versículo 3 diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, que cor? Vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse o quê? A paz da terra, e que matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, não. Olhe para mim agora e entenda. Esse segundo cavalo do Apocalipse, esse segundo selo, a cor dele é cor de sangue. Já diz tudo. Essa espada simboliza guerra. Ele vem com um objetivo de tirar a paz da terra e fazer um matar o outro. Você já está se deparando com situações que assustam, mostrando que a vida humana não está valendo absolutamente nada. Você está acompanhando coisas, isso é semanalmente, para não falar diariamente, que assusta, mas tende a piorar. Nós temos aí fatos que você tenta entender e não consegue. Um jovem, semana passada agora, matou o pai, matou a mãe, matou a irmã, e pior do que isso, deixou o corpo lá alguns dias, acho que foram 3 dias. Depois que a mãe estava morta, ele voltou lá e esfaqueou a mãe, que estava com raiva. E pior ainda, ele disse que não se arrepende. E você vai ver o motivo após ter tomado o celular e ter colocado de castigo. Você já deve ter sido colocado de castigo na sua infância. Quem já foi? Tem gente levantando as 2 mãos, até os pés, né? E você não reagiu assim. Teve outro fato, que o garoto também matou os pais e tocou fogo na casa essa semana que passou. Então,
Nós estamos vendo a vida humana perdendo valor, mas nada que nós estamos vivendo se compara ao que vai acontecer na grande tribulação. O anticristo vem com uma falsa paz, essa falsa paz fracassa e partem para a guerra. E dá para você imaginar o que vem pela frente, porque a Primeira Guerra Mundial já mostrou o estrago, a Segunda Guerra Mundial foi muito maior, a quantidade de pessoas que morreram foi incomparável em relação à primeira, foi muito mais forte, e uma terceira guerra, você sabe que não sobraria muita coisa. Você viu, nessa semana que passou, a China cercar Taiwan. Você viu a China, no seu exercício militar, cercou Taiwan e todo mundo ficou numa tensão de uma guerra, ou mais uma guerra, né? Sábado para domingo, né? Esse último sábado, Israel foi bombardeada pelo Hamas, onde parecia que já ia ter um acordo, agora já teve aí bombardeio. Então você está presenciando, o que é que você está vendo? Você está vendo os fatos batendo com a palavra. Você está vendo as profecias se cumprindo no seu tempo diante dos seus olhos. Você está vendo isso. Você está enxergando. Você abre aí as notícias e você vai vendo uma pior do que a outra. Estávamos assustados, ou ainda estamos, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas não acabou no Rio Grande do Sul não, tá? A chuva ainda está castigando lá. A coisa ainda está feia lá. E lugares onde não tinha alagado, começou a alagar. E o desespero começou a tomar conta, e as pessoas dizendo que estão cansadas. 800.000 pessoas tiveram que deixar as suas casas agora, porque de uma tempestade, né? Que está quase 1 milhão, coloca aí por favor, quase 1 milhão de pessoas, elas abandonaram agora as suas casas, né? E esse lugar fica na divisa com a Índia, e todo mundo teve que sair. Está ficando preocupante para quem mora perto do mar, para quem mora perto dos rios. Antigamente era um visual maravilhoso, né? Continua sendo, mas agora preocupante. A matéria que eu li esses dias, que fala sobre, eles até colocaram o nome, a geleira do juízo final, e eles estão dizendo que vai alcançar muitas pessoas, não são poucas não. Os lugares abaixo do nível do mar vão sofrer. E aí fica essa preocupação com quem sempre morou em lugares que pareciam seguros, lugares caros, lugares disputados. Agora, por causa dessa geleira, olha o nome que colocaram, geleira de quê? Do juízo final. Fala que vai alcançar milhões e milhões de pessoas. Não é uma coisa pequena não. Isso aí é uma coisa que não tem como evitar. Toda vez que você vê esquentando esse aquecimento global, isso tem um efeito muito grande em tudo. Então as consequências vão vir. Uma pessoa que está na igreja, na nossa época, no nosso tempo, que está bem desenhado que o fim se aproxima,
ela não estando bem, ela não vigiando, ela não fazendo a parte dela, vai ser da igreja para o inferno. Porque tem pessoas lá fora, incrédulas, começando a entender que o mundo está estranho. Mas tem gente dentro da igreja brincando. Eu quero que você entenda, por favor. As pessoas que estão na igreja, que não mudaram, que não se entregaram a Jesus, que não estão bem espiritualmente, é porque a palavra de Deus ainda não entrou nelas. Porque quando a palavra de Deus entra, ela gera uma fé salvadora. E essa fé leva você a viver de uma maneira vigilante, que você não precisa, se Jesus voltar, a qualquer momento você não precisa orar antes. Se você morrer, você não precisa orar antes, porque você já anda salvo, você já anda vigilante, você já anda num estado de atenção com a sua vida espiritual, porque você não quer perder o principal, a vida eterna. Estar dentro da igreja não salva ninguém. E repito, muitas pessoas estão na igreja e vai ser da igreja para o inferno, porque elas levam a fé na brincadeira. A palavra de Deus não entra nelas. Por causa disso, elas vivem achando que vão ter tempo. Mas eu estou vendo cada dia que passa o tempo acabando. Eu só tenho uma publicação esses dias, um rapaz colocou, tudo para o Jadson é final dos tempos, eu prefiro viver assim. Ainda botei para ele, ó, Deus te abençoe, observação, logo logo estou indo embora, você vai ficar livre, logo logo, porque incomoda as pessoas, porque as pessoas querem viver nesse mundo sem pensar na eternidade, e é tudo que o diabo deseja. Se nós estamos com o Espírito de Deus na terra, com a igreja na terra, vendo a vida perdendo valor. Esses dias agora, um policial civil foi urinar em frente a uma loja, você viu isso? Discutiu com outro policial militar, e o militar atirou nele, 2 tiros. O papai estava urinando. Começou uma briga, do nada. Sacou a arma e atirou. Nesse período do cavalo vermelho, se as pessoas hoje já estão matando familiares, imagine estranhos. Não vai ter para onde correr. A profecia vai se cumprir, o sangue vai ser derramado. Se você é uma pessoa que quer ser salva, vigie como você nunca vigiou. E eu vou te ensinar uma coisa agora, aprenda isso, por favor. Se você é uma pessoa que não quer perder a sua salvação, a sua comunhão com Deus, se você não quer naufragar na sua fé, porque a fé pode naufragar, e a Bíblia fala de homens como Alexandre e Emineu, que a fé deles naufragou. Se você não quer isso, aprenda a vigiar com as pessoas novas que entram na sua vida e com as coisas novas que entram na sua vida. Ah, bispo, arrumei um emprego. Tá bom, mas está impedindo você de vir na igreja? Mas está tirando todo o seu tempo e não tem mais tempo para Deus? Você está feliz com isso? Você enxerga que foi Deus que abriu essa porta? Eu não enxergo assim. Ah, bispo, comprei uma casa de praia, comprei uma casa de campo. Ótimo. Mas cuidado para você não dar atenção demais e tirar Deus do primeiro lugar. Deus não pode sair do primeiro lugar da nossa vida. Nós estamos vivendo o tempo do fim, acorde, entenda isso. Cuidado com o que entra na sua vida. Bispo, comprei um carro maravilhoso, ótimo. Mas não dê atenção
a mais a esse carro. Deus não quer sair de primeiro lugar na sua vida. Ah, bispo, eu tive um filho. Graças a Deus. Deus abençoe sua criança. Que seja uma bênção na mão de Deus. Mas não se esfrie espiritualmente por causa da sua criança. Porque eu já vi pessoas deixarem de servir a Deus, deixarem de fazer a obra. Tudo começou por causa de uma gravidez, por causa de uma criança, por causa de uma bênção, por causa de uma vitória. E você começa a transformar aquilo que Deus te deu para te abençoar em algo que vai te prejudicar. Vigie com as pessoas novas e com as coisas novas que entram na sua vida. Está dando para você entender? Vigie. Se você quer ser salvo. O telão apagou. Olha para mim, você que estava olhando para o telão, olha bem para mim. Já vão arrumar. Na hora que a gente fala de salvação acontece tudo. Mas é tudo para te distrair. A fé que você tem não é de todos. A fé que você tem não é de todos. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, a parte B do versículo, você vai entender. A fé não é de todos. Deus te deu essa fé é um tesouro. Essa fé é um tesouro. Nem todos têm essa fé. A fé não é de todos. Coloque esse versículo aí, por favor. 3, versículo 2, a parte B do versículo. Leia comigo aí, pode pôr na tela toda. E para que sejamos livres de quem? De homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha para mim, por favor, não é de todos. Que fé, bispo? A fé verdadeira. A fé que vem da palavra. Se você não for gerado pela palavra de Deus, você não vai permanecer até o fim. Tem gente que é gerada pela carisma do pastor. Ela gosta do pastor, do bispo, ela gosta daquela pessoa. Mas o bispo, o pastor não te salva. E se ele morrer? E daqui a pouco tem uma troca. Agora o bispo da sua alma é Jesus. E se você for apegado a Ele, é porque você nasceu da palavra dEle. A palavra de Deus, ela te leva a romper com o diabo. A pergunta é, se a fé não é de todos, a fé já é sua? Você já tem essa fé? Gerada pela palavra de Deus, a fé que teme a Deus. A fé de fugir do pecado. Ou você tem a fé de bênçãos e sempre está de tempo em tempo caindo nos mesmos erros, brincando com as coisas de Deus. Será que você vai pagar para ver? Será que você não crê em tudo que está escrito, em tudo que está acontecendo, está batendo de acordo com a palavra de Deus? Será que você vai pagar para ver? Você acha que você ainda vai ter muito tempo? Você acha que dá para viver no nosso tempo sem vigiar? Não tem segurança. Não tem. Cada hora uma notícia mais pesada do que a outra. Se você entender o plano da salvação, se você entender a grandeza da vida eterna, você é capaz de ficar com Jesus independente de qualquer coisa. Tem gente que está com Jesus até que perca um familiar, até que perca um emprego, até que aconteça alguma coisa. Mas tem gente que nasceu da palavra, foi gerado pela palavra. Pode acontecer o que for, posso perder o que for, mas eu não largo meu Jesus, porque Ele é meu Salvador. Eu quero a minha salvação. Você já parou para pensar nisso? Olha o que diz esse versículo de 1 Tessalonicenses. Coloca aí, por favor, 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13. 4, no versículo 13. Diz assim:
1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Acharam? Não quero, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus o quê? Dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para quê? Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora leia esse versículo. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos o quê? Leia de novo. E assim estaremos sempre com o Senhor. É pequeno isso para você? É pouco isso para você? O que isso quer dizer, bispo? Não importa se zombam da sua fé, o mundo não quer que você viva desse jeito, vigilante, atento. O mundo quer que você viva seduzido por ele, pelos prazeres, pelas ilusões. É assim que o mundo trabalha, zombando através de familiares, zombando através de pessoas no colégio, no trabalho. Deixe zombar, deixe criticar, deixe perseguir. Vale a pena, porque o nosso Deus sabe honrar. No final, vamos ficar com ele para sempre. E sempre, sem fim. Feche os seus olhos. Você consegue pensar agora em você morrendo e os anjos vindo te buscar para te levar para Deus, para a glória, para viver para sempre com Ele? Feche os olhos aí e pense. Pense em sua vida acabando agora e os anjos aparecendo e te levando para a glória. Ou será que se você morrer agora, você não tem certeza da sua salvação e apareceria demônios para te levar para o inferno? Olha para mim, por favor, abre os seus olhos. Você tem que pensar nisso. Deus está te dando sinais. Jesus deixou a palavra dele para nos salvar. Dê crédito à palavra. Não adianta saber a palavra e não praticar. Não é o que você sabe, não é o que você sente, é o que você faz com aquilo que você sabe. O que é que você está fazendo com a palavra que você está ouvindo? Você está mudando? Você está deixando a palavra te transformar num novo homem, numa nova mulher, numa pessoa de Deus? Quem olha para você vê Deus nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas reações. As pessoas poderiam imitar você, como Paulo disse, sede meus imitadores. Tem gente, meu caro, se for imitar ela, o mundo piora. A igreja nem se fala. Eu prego crendo que a palavra de Deus está entrando em você, porque os sinais estão aí. Você está vendo as coisas estranhas que estão aparecendo no céu? No Japão apareceu, coloca aí a foto, por favor, das colunas. Olha só. Olha o que apareceu esses dias agora. Pilares. Coloca aqui para mim também, para eu ver. Aqui no meu. Pilares de luz surgem no céu do Japão. Entenda o fenômeno. Olha para mim. Está aparecendo no Japão, apareceu em Portugal, apareceu na Argentina, está aparecendo sinais no céu. Daqui a pouco quem vai aparecer é Jesus. Sabe para quê? Para te tirar desse mundo, para
te levar para sempre com Ele, o que é que você quer? Você quer ser salvo ou você quer naufragar na sua fé? Porque tem barcos que naufragaram porque não deram manutenção. Você está cuidando da sua fé, você não vai ter salvação sem sua fé. Mas fé verdadeira não é fé apegada a homem, não é fé emotiva, não é fé em bênçãos, não é fé apoiada no dízimo. Que tem gente que fala assim, não, mas eu sou dizimista. Você sabe quantas pessoas vão para o inferno sendo dizimistas? Você está pensando que você compra a Deus com seu dízimo, com a sua oferta? Você está pensando que devolver o dízimo e viver uma vida toda torta lá fora adianta? Seria melhor você nem dar dízimo, porque você não entendeu o que é dízimo. Ser dizimista é ter Deus em primeiro lugar. E o valor dos primeiros 10% é o mínimo diante da vida que você leva diante dele. Isso não é nada. Não fique achando, porque eu vou na igreja, porque eu tenho um título, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho muito tempo, não porque eu sou dizimista, não porque eu dou oferta. Isso não quer dizer nada. Deus não é uma prostituta que a gente paga, ou que a pessoa paga. Ela não quer relacionamento, ela quer por dinheiro. Deus não quer relacionamento por dinheiro. Deus quer sua alma, sua vida. Amém? Ele quer te salvar, Ele quer ter comunhão com você. Eu vou soltar um vídeo agora. Eu queria a sua atenção, para você entender melhor. Apaga as luzes, por favor. Solta o vídeo. No episódio anterior, a estrutura para a chegada do anticristo já está montada e começa a perseguição. Episódio de hoje: o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Depois do início do governo do engano e de um momento artificial de falsa paz, com um acordo em Israel e a construção do terceiro templo em Jerusalém, enquanto o sistema do governo mundial ainda estiver excluindo os que não se conformarem e perseguindo os considerados subversivos, principalmente aqueles que insistirem em manter a sua fé, será dada, no mundo espiritual, a autorização para a guerra. E a paz da terra será tirada. Todos os conflitos armados que hoje vemos são apenas um prenúncio do que virá. Por mais que hoje existam guerras e rumores de guerras em vários continentes, e por mais que já tenha visto 2 guerras mundiais, o mundo nunca viu o que o segundo selo irá trazer. Não haverá lugar seguro. As piores armas da história serão usadas: químicas, biológicas, nucleares. O arsenal do inferno liberado em todas as suas dimensões. Pela primeira vez, os países poderão ter exércitos artificiais, com armas destruidoras de última geração, usadas sem piedade, inclusive contra civis. A destruição invadirá as casas. A civilização entrará em colapso. O caos em lugares nunca imaginados. Não haverá lugar no mundo que terá paz, nem para onde fugir do ardente clamor. Por volta desse mesmo período, as vozes de 2 testemunhas enviadas do céu ecoarão em Jerusalém, pregando a verdade que ninguém quer ouvir, para trazer arrependimento ao mundo
e principalmente aos judeus. Por não serem ouvidas, farão parar de chover por 3 anos e meio. No meio da seca e da perseguição, a maior e mais destrutiva das guerras, e as dores do mundo estarão apenas começando. Por isso, a cada notícia de guerra que ouvir hoje, lembre-se, isto é um pequeno aviso do que virá. Já hoje, a verdade que poucos querem ouvir. No próximo episódio, depois da guerra, as consequências. O ser humano nunca mais será o mesmo. A pergunta que eu quero fazer para você: você está crescendo espiritualmente ou você está naufragando? Não perca tudo que você já conquistou de Deus. Cuidado com as ciladas, com as armadilhas do diabo. Se você está dando liberdade para quem não devia dar, corte. O diabo é perseverante, o diabo é sedutor e o mundo também. Leve a sua fé a sério. Saia daqui hoje convicto: eu estou bem com meu Deus, resolvi meu problema com Deus. Se Jesus voltar eu vou, se eu morrer eu vou subir. Viver é Cristo, morrer é lucro. Não vou brincar com minha vida espiritual. Amém? Fique em pé no seu lugar. Se você diz assim: bispo, eu creio que foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus para me salvar. Foi Deus. Eu creio que foi Deus que trouxe essa palavra para me despertar, porque eu estava me esfriando, estava brincando com o pecado, estava voltando a fazer coisas que eu tinha parado, a andar em lugares que eu tinha deixado. Estou voltando a me misturar com quem eu já tinha me afastado. Eu quero a minha salvação, bispo. Eu conheço a verdade. Eu quero que a palavra de Deus me salve, me ajude hoje, me limpe. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Agora, pode sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, no versículo 1. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 6, no versículo 1. Vamos falar hoje sobre o primeiro selo. Vamos cantar essa música muito bonita. O mercado está vazio. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo, terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense. É a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está
Aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Ele vem me buscar. Espero que você creia nisso. Amém? Está bem perto. Levante aí a sua Bíblia, aberta em Apocalipse 6, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos reunimos aqui para ouvir Tua voz. Fala conosco, orienta-nos através da Tua palavra. Não deixa agora nada atrapalhar, nem ninguém, nem o sono, nem nenhuma distração, nem nenhuma preocupação, mas que o entendimento de todos esteja abertos, meu Pai, os entendimentos, que o Senhor use a minha boca, mas que o Senhor fale conosco e nos ensine a Tua palavra. Precisamos que o Senhor use de misericórdia, meu Pai, e nos faça entender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. O livro do Apocalipse deveria ser o livro mais lido pelos cristãos, e por incrível que pareça, infelizmente é o menos lido. Eu acredito que o livro mais lido da Bíblia deve ser os Salmos, mas as pessoas deveriam se interessar mais pelo livro do Apocalipse. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver desde o início da humanidade, né, o início de tudo em Gênesis, e você vai ver até Apocalipse como tudo vai terminar. Se você não leu o Apocalipse, é como se você estivesse assistindo um filme e não acompanhasse o final do filme. Não tem graça. O final é o melhor. É como aquela comida gostosa, aquele sorvete, aquele picolé, que o finalzinho é mais gostoso. Quem tem filhos ou marido assim, né, ou esposa geme, quando fala, me dá um pedacinho, é o último, né, que você está guardando ali, né, o mais gostoso, comendo devagar, né, chupando sorvete devagar, porque você não quer terminar de tão bom. O livro do Apocalipse deveria ser o livro mais lido, o livro que as pessoas mais têm interesse, né, de aprender, porque mostra como vai ser o final. Para os ímpios, sofrimentos. Para quem entregou a vida ao Senhor Jesus, a vida eterna, a vitória. Amém? Agora, vamos pensar. Hoje nós estamos abrindo o primeiro selo, e nós vamos durante 7 domingos abordar esses 7 selos que se dividem em 4 cavalos, os 4 primeiros selos, né? Depois você vai ver os últimos 3 selos, a coisa realmente ficando muito feia na terra. Mas aqui já se inicia, né? Diz assim, ó, 6 versículo 1, inicia assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Olha para mim, por favor. Esses 4 primeiros selos têm a figura do cavalo, que vai guerrear contra a humanidade. A Bíblia fala em Apocalipse 2 vezes sobre 2 cavalos brancos. Esse aqui, eu creio que é o anticristo, o engano. Ele tem um arco, mas não tem as flechas. Ele não vai guerrear com sangue, com armas. Ele vai trabalhar em cima do engano, para enganar a humanidade. Você já tem visto aí muitas pessoas sendo enganadas pelo diabo. E o mundo está tomando uma proporção
que vão clamar por um líder, por alguém que traga a solução, por alguém que consiga resolver todos os problemas. E ele vai vir com essa ideia, com esse plano, e vai ser abraçado o plano dele pelo mundo, como salvador da pátria. E por um tempo ele vai enganar, e depois ele vai se revelar. Eu fico preocupado quando eu vejo o ser humano fazendo coisas que desafia Deus. Por exemplo, agora a China está dizendo que até 2050 eles vão conseguir fazer o elevador espacial que leva até o céu. Então você tem aí, coloca a matéria, por favor. Coloca a matéria. China não, desculpe, Japão. Japão planeja a construção de elevadores espacial em 2050. Mas eu também li uma matéria que fala que a China está tentando conseguir até 2045. Isso nunca deu certo. O homem já tentou fazer uma torre, uma escada, que foi a Torre de Babel, e Deus desceu e confundiu as línguas. E hoje você vê tantas línguas, né? Era uma só. Mas eles queriam chegar no céu da maneira errada. Quando eu vejo o ser humano tomando atitudes, desafiando a Deus, querendo ser Deus, eu sei que isso vai dar problema. Nós vimos há um tempo atrás, lá em Dubai, eles fazendo uma chuva artificial. Coloca a matéria, por favor. Dubai induz chuva artificial com drones para amenizar o quê? O calor. Olha o que aconteceu depois disso. Aliás, não só o que aconteceu lá, o que está acontecendo no mundo todo. Olha o que aconteceu aqui no nosso país, no Rio Grande do Sul. Agora em Santa Catarina teve terremoto, essa semana agora em Santa Catarina. Teve chuva forte na Itália, que destruiu muita coisa. Teve na Alemanha, que também fez um estrago. E estão dizendo que agora teve uma na China também. Você está vendo um sinal atrás do outro. No Texas, nessa semana agora que passou, 4 pessoas morreram. E uma tempestade também fez um estrago. Eu não lembro de nós vivermos coisas tão fortes uma atrás da outra como estamos vivendo agora. Ou você lembra? Não? Tem coisa que você fica assim, meu Deus, não é fake não? Não é mentira não? Porque está uma coisa atrás da outra. O que não param são notícias que preocupam. Se você vê os cientistas, né, e também os futuristas, prevêem que o homem vai se tornar imortal em 2030, por causa da inteligência artificial. Então, quando eu vejo o ser humano desafiando Deus, querendo ser Deus, brincando de ser Deus, eu sei que isso não vai dar certo. Isso mostra que o fim está se aproximando. Isso mostra que nós estamos caminhando para o fim. E o diabo nos quer preocupado com outras coisas. Lembra quando o povo de Israel estava preocupado, querendo que o Senhor Jesus tirasse eles da escravidão de Roma? Querendo perguntar quando é que o Senhor vai restituir o reino a Israel? E Jesus dizendo, vocês não entenderam nada. Fiquem preocupados em ter o Espírito Santo. O problema de vocês não é Roma. O problema de vocês é o pecado. Vocês precisam enxergar para não serem enganados pelo diabo. Semana passada nós falamos que o mundo estava na rota da destruição. E você está vendo realmente o caos instalado. E eles vão clamar por um líder, e o anticristo vai vir com toda a força, com toda a moral.
Depois de fazer o caos, ele vai vir com a solução. Então você que é uma pessoa de Deus, você tem discernimento com tudo que está acontecendo, e você consegue enxergar que logo logo o anticristo vai estar aí tomando conta, da direção desse mundo. Talvez você diga assim: mas não vão aceitar um líder mundial. Quem te disse? Quem diria que ia ter União Europeia? Países que já lutaram um contra o outro, hoje são unidos. Hoje você tem países unidos, que se falasse isso há um tempo atrás, ninguém acreditaria. Então nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Quando eu falo para você que a coisa vai piorar, eu não falo que vai piorar porque eu acho, não. É porque eu conheço a palavra de Deus. E você é enganado se você não tem conhecimento da verdade e não se interessa por conhecer a verdade. Mas aqui está toda a verdade. Se você ler Apocalipse 9, você vai ver que vai sair do abismo, no período da grande tribulação, os piores demônios. Eles não estão na terra. Tem demônios agindo na terra? Tem, e muitos. Mas os piores demônios estão no abismo. Lembra quando Jesus libertou aquele gadareno? E os demônios pediram para não serem lançados no abismo? E pediram para ir para os porcos? Porque lá no abismo estão os piores demônios. E a Bíblia fala que Lúcifer vai receber a autoridade de Deus para poder soltar os piores demônios. Você imagina o que é que vai ficar nessa terra? Por exemplo, imagine hoje, nós ficamos preocupados quando tem uma saidinha. As pessoas ficam: tem saidinha, está perigoso, a rua está perigosa, porque tem um bocado de gente aí que foi solta, pode roubar. Não é assim? Agora você imagina saindo as pessoas mais perigosas de todos os presídios do mundo. O que é virar esse mundo? Entenda, esse abismo é onde ficam os piores demônios, os mais perversos, os mais fortes, trancados esperando o momento. Depois você lê Apocalipse do 9, vale até a pena eu ler para você aqui, antes de completar esse pensamento sobre o anticristo. Diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Quem foi a estrela que caiu do céu? Jesus disse: eu vi Satanás caindo como uma estrela, como um relâmpago. E foi-lhe dada a chave do poço de quê? Do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço. Escureceu-se o sol e o ar. Vai ficar muito pesado esse mundo. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva verde, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a quem? Aos homens que não têm nas suas testas o selo de quem? De Deus. Então olha para mim, o diabo não pode tocar em Deus. Essa guerra do diabo é com o ser humano, para que dessa maneira ele toque em Deus. O diabo disputa alma por alma. O diabo não aceita perder uma alma. Veja que tem pessoas que você ora, o diabo luta. Mas em nome de Jesus, no final você vence. Nem que seja nos últimos segundinhos de vida, mas você vence. Mas o diabo não abre mão de uma alma. Então o que nós estamos vendo piorando é se cumprindo a palavra de Deus. E na grande tribulação, a coisa vai ficar de um jeito que não dá nem para imaginar. A coisa vai chegar numa proporção que você não faz ideia. Quando o anticristo toma conta, ele vai estabelecer uma religião só. Uma religião só.
pelo governo dele. Ele vai estabelecer uma marca que todo mundo vai ter que ter. E veja que o mal, ele não vem com tudo, ele vem trabalhando aos poucos. Por exemplo, hoje você ouve falar muito de chips, porque já tem um chip no animal, já tem um chip no passaporte, já tem um chip no cartão de crédito. Ele vai trabalhando como uma coisa boa, para depois trazer o que ele quer. Está dando para você entender? Esse cavalo branco que tem o arco e não tem as flechas, esse cavalo branco é diferente desse que está em Apocalipse 19, abre aí por favor, versículo 11. 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11. Aqui já fala de outro cavalo branco. E viu o céu o quê? Aberto, e eis um cavalo branco. Mas aqui já descreve quem está sentado no cavalo. E o que estava sentado sobre ele chama-se o quê? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha para mim, por favor. Aqui fica claro, se você continuar lendo, você vai ver que ele tem as mesmas características de quando Jesus viu no início do Apocalipse, Jesus glorificado. Olhos como chama de fogo, ou seja, que tudo vê, que tudo enxerga, você não consegue esconder nada dele. Pés reluzentes como bronze. Quando João viu Jesus glorificado, ele viu os pés como bronze polido. Por isso que quando você está aos pés de Jesus, você não fica olhando para a vida dos outros, você olha para a sua vida, porque no bronze polido é como um espelho, você olha, você está ali vendo você não está ali olhando para a vida dos outros. Por isso que quem está bem espiritualmente não quer saber dos outros, quer saber de si. Você sabe da sua vida, a guerra que já é para você ficar firme com Jesus. Então não perca tempo com a vida dos outros. Esse primeiro cavalo, a Bíblia não dá essas características, mas o segundo está claro que é o Senhor Jesus. Amém? Agora vamos entrar num assunto aqui. Volte aí um pouquinho e abra em 2 Timóteo 4:6. 2 Timóteo 4, versículo 6. Daqui a pouco nós vamos assistir um vídeo que explica bem sobre esse primeiro cavalo. Mas vamos ver as palavras de Paulo quando ele estava pertinho de morrer. 2 Timóteo 4, 6. Nós já lemos algumas vezes, mas eu vou ler uma outra parte, vou passar um pouquinho dessa parte que você já conhece bem. Posso ler? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Sabia que estava perto dele morrer. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha para mim, deixa a Bíblia aberta. Olha o que Paulo falou. Eu estou indo embora, já estou perto de receber a coroa da justiça. Aqui embaixo sofri, aqui embaixo passei momentos difíceis, apanhei, fui preso. Aqui embaixo foi uma guerra, eu não fiz questão de nada aqui embaixo, mas lá em cima eu quero a vida eterna. Lá em cima eu quero a eternidade com Deus. Olha o pensamento dele. E ele disse assim, mas isso aí não está reservado só para mim não. Isso está reservado para todos que amam a sua vinda. Se você ama Jesus,
o seu modo de viver mostra que você ama Jesus e que você espera a vinda dele. Se você não ama Jesus, o seu modo de viver mostra que você não ama Jesus. Entenda, se você me perguntar, bispo, qual é a sua dor? É a de Deus, é de ver tanta gente perdida, indo para o inferno. Essa é a minha dor. Se você me perguntar, qual é a sua tristeza, bispo? A minha tristeza maior é ver pessoas dentro da igreja com foco errado. É ver pessoas dentro da igreja que o foco dela é bênçãos e não Espírito Santo, e não a salvação. O foco dela é resolver problemas, não se apegar com Deus, não amar Deus. Essa é a minha tristeza. Talvez a sua tristeza seja porque o campeonato brasileiro parou. Talvez a sua tristeza seja porque você perdeu o emprego, porque você está com problema, porque o seu familiar aprontou. Se você perguntar, bispo, qual é a sua alegria? A minha alegria é ver uma pessoa receber o Espírito Santo. A minha alegria é ver uma pessoa se arrepender dos seus pecados e se entregar 100% para Deus. Eu estive aqui para gravar um testemunho nesse último sábado à tarde, de uma senhora, dona Márcia, que começou com a gente no início do templo. Testemunho lindo. Me deu tanta alegria. Tanta alegria. Ela disse que veio a primeira vez, saiu do culto como se não fosse voltar mais a Deus templo. Só que ela conseguiu dormir. Ela falou, por que eu consegui dormir? Será que foi os meus hormônios? Ela começou a atribuir a várias coisas. Daqui a pouco o Espírito Santo tocou nela. Não, foi lá. Você foi lá. E ela veio e se entregou. Hoje está servindo a Deus com a gente. Família toda na igreja. Que lindo, que bacana. Isso me alegra. De repente o que te alegra é quando você vende mais na sua loja, na sua empresa, é quando você ganha um dinheirinho a mais, é quando você conquista alguma bênção, um milagre. Tá bom, isso traz alegria, mas não é a alegria que Jesus quer. Quando os discípulos vieram, Senhor, os demônios nos submetem, em teu nome os demônios caíram de joelho, nós curamos, libertamos. Ele disse, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas por teu nome arrolado no céu. A sua visão muda. Quando você ama Deus, você não ama o mundo. Você vive no mundo esperando a volta dele. Você não vê a hora de Jesus voltar para te buscar. A Bíblia diz que nós vamos ter muitos sinais no céu. Você precisa ver como é que ficou. Você precisava ver como é que ficou o céu na Argentina semana passada, todo vermelho. Em Portugal agora, a noite clareou. Clareou. Nós estamos tendo sinais e mais sinais no céu. Quer dizer, Jesus não está nos deixando às cegas. Ele está mostrando diariamente que o fim está se aproximando. Cabe a mim, a você, fazer a nossa parte. Ele não quer te perder. E vou dizer mais, tem gente aqui enfrentando lutas que você deveria agradecer a Deus, porque Deus está permitindo certas coisas na sua vida, porque Ele não quer te perder. Porque se Ele aliviasse para você, você se perdia. Tem gente passando por coisas que Deus está permitindo para despertar você, para acender você, para deixar você na dependência de Deus, e você não se perder, porque Ele não quer perder sua alma. Olha o que diz aqui para terminar. Parei aonde? Versículo 9. 2 Timóteo 4:9. Aí ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Olha só, porque Demas me desamparou amando o quê? O presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo,
porque me é muito útil para o ministério. Olha o que Paulo disse: eu estou perto de ir embora, já estou nos últimos dias. Demas estava comigo, mas amou o presente século, amou o mundo. Será que não é esse o seu problema? Será que nessa passagem você não se parece mais com Demas, que está amando o mundo e as coisas do mundo, do que a Deus? Porque quando você ama a Deus, você começa a ter nojo do mundo. Você tem nojo das coisas erradas que você fazia. Você tem nojo dos seus pecados. Você tem nojo do seu passado. Você olha hoje o mundo diferente de como você olhava. Eu vejo essa reunião hoje como Deus te dando uma grande oportunidade, porque ainda dá tempo. Ele chamou Lázaro da morte para a vida. Ele está chamando você das trevas para a luz, do pecado para a vida certa. Aproveite. Aproveite enquanto há tempo, porque está claro, desenhar mais do que isso não tem como. Desenhar mais do que está desenhado, não tem como. O fim se aproxima. E nós vamos continuar pregando. Não importa se zombam, não importa se criticam, nós estamos como Noé. Estamos construindo a arca, quem crê vai entrar, quem não crê vai ficar. E se ficar depois não adianta reclamar, porque teve a chance e não aproveitou. Fique em pé no seu lugar. Peraí, desculpe. Senta aí. Eu esqueci do vídeo. Solta o vídeo, por favor. Coloca aí. Apaga as luzes. No episódio anterior, no arrebatamento, os salvos foram tirados deste mundo. E agora? Episódio de hoje: o primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O primeiro cavaleiro é o anticristo, o falso salvador do mundo. O espírito do engano já atua hoje, disfarçado de agente do bem e da verdade, com o poder de espalhar suas ideias pelas nações. Seu modo de pensar já está por todos os lugares, distorcendo a verdade, desconstruindo valores, preparando o caminho para um governante mundial que a Bíblia chama de anticristo. Apesar de aparentar ser um grande líder benigno, ele será, na verdade, o líder perverso de um governo global, cujos cidadãos serão monitorados em nome da paz e da segurança. Pela primeira vez na história da humanidade, já se tem tecnologia para monitorar as pessoas em escala global. Esse sistema já é testado em alguns países do mundo, que vivem uma pequena amostra do que toda a Terra experimentará: a privacidade vendida a título de segurança, o controle travestido de inovação. Querendo ou não, os dados de todos já estão no sistema. Hoje, inofensivo diante do que aguarda o futuro. Quando tudo estiver integrado, o governo mundial saberá quem cada um é, onde está e o que está fazendo. A verdade será a versão que o Cavaleiro Branco definiu como verdade. A visão de um mundo imposta por ele será a única permitida. Isso já acontece em alguns países. E em casos de calamidade, também vemos facilmente acontecer. E há calamidade maior do que o desaparecimento de parte da humanidade?
Se milhões de pessoas podem simplesmente desaparecer, quem está seguro? O mundo irá clamar por um herói. Alguém que restabeleça a normalidade e a sensação de segurança. Este líder das trevas, que vem com a aparência de anjo de luz, será aclamado pela maioria, que se entregará aos seus pés. E quem não se curvar, estará fora do sistema. Não poderá comprar, nem vender, nem trabalhar, nem comer. Será perseguido e não haverá onde se esconder. Em menor escala, já vimos que isso é possível. Mesmo sem a tecnologia disponível, a Alemanha nazista fez algo parecido. E com tecnologia, o sistema de crédito social da China mostra que é possível excluir alguém da sociedade por comportamento considerado inadequado. Os sinais estão todos aí. Em breve, as peças serão montadas. Escolha hoje se quer fazer parte dos que serão poupados desses juízos ou dos que ficarão para ver o que está por vir. No próximo episódio, o monitoramento é só o princípio. Algo muito pior está para acontecer. Fique em pé no seu lugar. Olha bem para mim agora, por favor. Se interesse agora em buscar Deus. Se você me perguntar, bispo, por que o senhor é feliz? Eu vou dizer para você, eu não sou feliz porque eu casei. Eu não sou feliz por outra coisa, a não ser por Jesus ter perdoado meus pecados e me salvado, e me selado com o Espírito dele. Amo minha esposa, vou fazer 30 anos agora de casado, mas ela não tem condições de fazer minha vida ter sentido, de ser a razão da minha vida. Deus tem, ela não tem. Ser humano nenhum. Se eu colocar ela no lugar de Deus, meu casamento vira um inferno, porque eu vou ter ciúmes, eu vou ter medo de perdê-la. Tem gente que colocou o dinheiro acima de Deus. Hoje tem dinheiro, mas tem o maior medo de perder, de ficar pobre. Tem o maior medo, porque colocou no lugar de Deus. Tudo que você coloca no lugar de Deus vira um inferno. Mas se Deus está em primeiro lugar, seu casamento está na mão dele. Se Deus está em primeiro lugar, sua vida econômica está na mão dele. A sua vida é dele. Amém? Você está tranquilo. Você tem e sabe que ele cuida. Você tem e sabe que ele protege. Eu quero chamar aqui na frente agora você que diz assim, bispo, eu sei que Deus está me chamando ao arrependimento. Eu sei que o fim está chegando e eu estou acompanhando tudo. Mas eu sei que eu preciso dar atenção para a minha vida espiritual. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu preciso conversar com Deus, eu preciso me consertar, eu preciso me limpar, eu preciso